A Serra do Curral, com suas curvas que até parecem o corpo de uma mulher deitada, é a cara de Belo Horizonte. Mas ela é muito mais que um cartão postal, viu? A serra é um tesouro histórico, cultural e ambiental que não tem preço. É nas suas montanhas que a gente encontra as nascentes e os rios que matam a sede da capital mineira. Sem falar na variedade enorme de plantas e bichos, alguns que só existem por lá, fazendo da serra um verdadeiro oásis no meio da cidade grande. A Serra do Curral também é pura inspiração, sabe? Ela aparece em livros, músicas e está guardada com carinho na memória do povo mineiro. Só que essa joia verde está correndo perigo. A especulação imobiliária e, principalmente, a mineração estão avançando cada vez mais, colocando em risco a natureza e tudo de bom que ela nos dá. A mineração, que sempre fez parte da história de Minas, infelizmente, também deixou um rastro de problemas por onde passou. E a Serra do Curral, é triste dizer, acabou entrando nessa lista. Dá para ver de longe as marcas da mineração, um lembrete do quanto esse lugar especial está vulnerável. No meio de tanta beleza natural da Serra do Curral, a mineradora Fleurs Global chega abrindo um novo capítulo na exploração mineral da região. A serra, com suas paisagens de tirar o fôlego e uma natureza rica e diversa, é um símbolo de beleza e um patrimônio ambiental que não podemos perder. A empresa conseguiu a licença ambiental para retirar minério de ferro da serra, o que reacendeu a discussão se mineração e meio ambiente podem mesmo conviver. Essa licença, mesmo sendo legal, levanta dúvidas sobre os critérios usados e a transparência de todo o processo. A Fleurs Global diz que vai trabalhar com responsabilidade ambiental, usando tecnologias avançadas para diminuir o impacto. Prometem usar técnicas de mineração sustentáveis, como a redução de rejeitos e a recuperação de áreas degradadas. Só que o histórico da empresa e os riscos da mineração preocupam os moradores e também os especialistas. A comunidade, que depende da Serra do Curral para viver, está com medo das consequências a longo prazo. A pergunta que fica é: como garantir que a Serra do Curral não vire mais uma vítima da mineração? A história mostra que, muitas vezes, as promessas de sustentabilidade não saem do papel, e o que fica é a destruição. A Fleurs Global já levou multa em outros lugares por causa de problemas ambientais, o que coloca em dúvida o compromisso deles com a sustentabilidade. Essas multas são um alerta para os erros do passado e mostram que a fiscalização precisa ser rígida. A empresa diz que aprendeu com os erros e que a operação na Serra do Curral vai ser diferente. Eles falam de novos protocolos e medidas de segurança para evitar problemas ambientais, mas a desconfiança continua, principalmente sobre a recuperação da área depois que a mineração acabar. A experiência em outras regiões mostra que a recuperação ambiental é um processo demorado e nem sempre dá certo. A Serra do Curral, com sua formação geológica única e a natureza frágil, precisa de atenção dobrada. Qualquer intervenção tem que ser muito bem planejada para evitar danos que não podem ser consertados depois. A mineração, por ser tão impactante, coloca em risco o solo, a água, os animais e as plantas. A contaminação dos rios e a destruição de habitats são preocupações que não podemos ignorar. A promessa de recuperar tudo depois que a mineração acabar muitas vezes não se cumpre, deixando para trás um cenário de abandono. A comunidade e os ambientalistas exigem ações reais e garantias de que a Serra do Curral vai continuar de pé para as próximas gerações. A mineração em Minas Gerais tem um passado cheio de acidentes e tragédias que mostram o perigo dessa atividade. Desde o tempo dos portugueses, a mineração movimenta a economia, mas também é motivo de preocupação por causa dos impactos ambientais e sociais. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015, é um exemplo que nunca vamos esquecer do poder de destruição da mineração. Esse desastre acabou com comunidades inteiras e deixou uma marca profunda no meio ambiente,
com consequências que continuam até hoje. A lama tóxica que se espalhou pelo Rio Doce deixou um rastro de destruição, contaminando o solo, a água e a vida de milhares de pessoas. A natureza da região foi muito afetada e a recuperação é lenta e difícil. As consequências dessa tragédia, tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas, ainda são sentidas, mostrando que a fiscalização e o controle da mineração precisam ser muito mais rigorosos. A falta de prevenção e a irresponsabilidade das empresas só pioram a situação. A Serra do Curral já está sofrendo com a mineração que acontece por perto. Essa área, que é um símbolo natural e cultural de Belo Horizonte, está enfrentando a degradação ambiental, o que coloca em risco sua beleza e sua riqueza natural. A mineração perto da serra tem provocado o assoreamento de nascentes e rios, prejudicando a qualidade e a quantidade de água na região metropolitana de Belo Horizonte. A falta de água potável é uma preocupação cada vez maior para quem mora na região. A poeira da mineração também é um problema sério, causando problemas respiratórios nas pessoas e prejudicando as plantas. Essas partículas no ar viajam longas distâncias, espalhando poluição e aumentando os problemas de saúde. As explosões para a extração do minério causam vibrações que podem danificar casas e prédios, além de prejudicar os animais silvestres. Eles são expulsos de seus habitats e a biodiversidade sofre com a perda de espécies e a fragmentação dos ecossistemas, causando uma onda de protestos. O governo de Romeu Zema aprovou a licença ambiental para a exploração mineral na Serra do Curral. A decisão gerou revolta e manifestações de vários grupos da sociedade que veem a medida como uma ameaça ao meio ambiente e à cultura da região. A permissão para minerar na Serra do Curral, vista por muitos como um ataque à história e ao meio ambiente de Minas Gerais, foi defendida pelo governo como um jeito de impulsionar a economia do estado. Para Zema, a mineração vai gerar empregos e atrair investimentos, ajudando no crescimento econômico e na renda da população local. Só que liberar a mineração na Serra do Curral coloca em risco uma área importante que abastece de água a Grande Vega. Especialistas alertam que a atividade pode prejudicar a qualidade e a quantidade de água, afetando milhões de pessoas que dependem dela. A exploração mineral pode contaminar os lençóis freáticos e prejudicar a qualidade da água que chega às torneiras de milhares de pessoas. A contaminação por metais pesados e outras substâncias é muito preocupante e pode causar problemas sérios para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. A decisão do governo Zema também ignora a importância histórica e cultural da Serra do Curral. A região é rica em sítios arqueológicos e paisagens culturais que contam a história da presença do homem em Minas Gerais ao longo dos séculos. A região guarda sítios arqueológicos e paisagens culturais que contam a história de Minas Gerais. Essas relíquias são muito importantes para entendermos o passado e a identidade cultural do Estado, e sua destruição seria uma perda irreparável. A mineração, por outro lado, pode destruir esses vestígios do passado, causando danos irreversíveis ao patrimônio cultural do Estado. A atividade é conhecida por mudar radicalmente a paisagem, muitas vezes de forma irreversível. A aprovação da licença ambiental para minerar na Serra do Curral aconteceu em um momento em que as leis ambientais estão mais flexíveis em Minas Gerais. O governo tem facilitado a liberação de licenças, muitas vezes prejudicando a proteção ambiental. O governo Zema tem sido criticado por enfraquecer os órgãos ambientais e diminuir a participação da sociedade nas decisões sobre licenciamento, abrindo caminho para a exploração desenfreada dos recursos naturais. Ambientalistas e ativistas dizem que essas medidas colocam em risco o meio ambiente e o futuro das próximas gerações.